Shalom, comunidade. Estou passando aqui para deixar uma reflexão. Gostaria de compartilhar com vocês um texto do livro de Isaías, capítulo de número 51, versículo de número 3. Porque o Senhor consolará a Sião, consolará a todos os seus lugares assolados e fará o seu deserto como o Éden e a sua solidão como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se encherão nela, ação de graça e voz de cântico. Eu gostaria de pensar com você um pouco sobre a solidão nossa de cada dia. Nesses últimos dias, uma palavra se tornou uma palavra-chave para a compreensão do momento que vivemos. Que palavra é essa? Isolamento. Algumas pessoas se isolaram parcialmente, outros completamente, algumas para proteger pessoas, outros para se proteger das pessoas, alguns por vontade própria e outros porque foram obrigados. Mas algo precisa ser considerado. A maioria das pessoas estava entre os seus familiares, estavam entre seus amigos. Na prática, não estavam isolados assim. Mas certamente alguns foram arrancados de seus familiares e pessoas de todas as idades viveram esta experiência. E essa experiência produz sentimentos diversos. Dentre muitos sentimentos, eu gostaria de compartilhar neste vídeo a respeito de um sentimento, a solidão. Em tempos de aflições, é bom que sejam dois, é assim que diz a palavra. Mas nem sempre isso é possível, como temos visto nesses dias. Mas se sentir só, na verdade, deve ser para o cristão um sentimento em relação aos homens, pois para aquele que tem fé, o eterno, ele é uma companhia para toda a vida, em todos os momentos. Muitas vezes, amados, é na solidão nossa de cada dia que temos a oportunidade de estar com aquele que é onipresente e poder construir com ele uma relação longe das interferências de outras vozes. Isso para mim às vezes é difícil de explicar. Eu espero que para você não seja difícil de entender. Porque estar sozinho, às vezes, de fato, é uma necessidade. Uma oportunidade de você se encontrar com você mesmo. E, de fato, se sentir só, estar só, é quando você não consegue sair de um estado de introspecção e voltar para se relacionar com o mundo. Nesse caso, para mim, particularmente, eu acredito que esse ser humano está perdido. Ele precisa, de fato, se encontrar. Contudo, os que têm aquele a quem chamamos de o caminho dentro de si, estes nunca se perdem na caminhada e nunca estão sozinhos. Particularmente, eu nunca quis estar com alguém só para não estar sozinho, porque isso para mim significa ter uma consciência mal resolvida da própria existência. O fato é que ninguém consegue, de fato, ser feliz sem conseguir viver sozinho consigo ou se relacionar dentro deste sentimento ou com este sentimento de solidão. Entretanto, viver uma solidão religiosa, seja ela cristã ou budista, em que ambas tentam abster-se do mundo exterior, não é a forma mais sadia. É preciso compreendermos isso. Pior que esta solidão, então, é aquela que temos vivido nesses últimos dias, em que as relações se tornaram relações virtuais. Para mim, é imprescindível que as pessoas tenham a consciência de que nessa longa caminhada, a caminhada existencial, apesar das multidões, cada um de nós tem que levar a própria cruz. E ainda que você tenha alguém que te ajude a caminhar, a carregar esta cruz, só quem sente, só quem tem a dimensão do peso e do fardo é aquele que tem a cruz e é aquele que a carrega. Lembre-se do exemplo de Jesus, que nos seus últimos dias viveu momentos, instantes de completa solidão. Ele convida 3 pessoas para orarem com ele
nesse momento crítico em que estava ali às vésperas de ser entregue a Roma. E por 3 vezes ele volta àquele lugar e os discípulos estão dormindo, totalmente indiferente à dimensão das dores que ele estava sentindo, das angústias que ele estava sentindo. Ele estava só entre os homens, mas Deus estava com ele. E foi ele, então, e através dele que eu consegui aprender que momentos como este, de solidão, se não tivermos a presença de Deus, nós podemos de fato morrer. Podemos dizer então que a solidão mata, mas aquele que ama a si mesmo, aquele que ama a Deus e aquele que tem bom ânimo, este sobrevive. Além disso, nós precisamos entender que aprender a caminhar só é um sinal de maturidade. Em algum momento na vida será irremediavelmente experimentado por todas as pessoas. Diga-se de passagem, nós já estamos vivendo isso dentro dessa cultura urbana, cada vez mais presente neste século, em que os indivíduos estão aparentemente conectados, mas completamente isolados. Hoje, em tempos de tanta indiferença, saber administrar a própria solidão é um caso de vida e muitas vezes um caso de morte. E digo mais, hoje a maioria das manifestações de violência, de ódio, de gritos, de ira, de agressões verbais ou não verbais, tem a ver com algo muito mais profundo presente neste homem, de uma angústia muito mais profunda. Para algumas pessoas, isso tem a ver com o fato de não saber lidar com a solidão. Eu posso ainda dizer que, na verdade, todos nós precisamos e vamos passar por algum momento de solidão. Mas é preciso entender que nós precisamos saber viver também fora das multidões, fora da multidão. Porque aquele que está sempre no meio da multidão e é sempre levado pela multidão, ele nunca conseguirá ir para além ou além daquele lugar onde a multidão consegue ir. Mas o homem que sabe caminhar sozinho, este provavelmente chegará a lugares onde ninguém nunca esteve. Alguns, nesses dias, eu poderia dizer que foram a estes lugares, ou que foi a este lugar. Eu mesmo já estive em muitos momentos de dificuldades em que me senti só. Mas eu voltei destes quadros, desses estágios de crise. E quando eu voltei de lá, e quando se volta de lá, nós voltamos mais fortes. Sabe por quê? Porque aquilo que não nos mata, nos fortalece. Mas eu diria que, cada vez que eu voltei de lá, eu voltei com um número menor de pessoas ao meu redor. Porque muitas vezes, o homem que sabe andar só, ele causa inveja para aqueles que só sabem andar escorado nos outros, que só sabem andar ancorados, que vivem em função dos outros. Bom, quer entender melhor o sentido daquilo que eu falo? Se você tiver coragem de se sentir sozinho em meio à multidão, basta você arriscar a defender as suas ideias, a defender os seus sonhos, assim como Jesus fez, a defender o Evangelho, defender os seus valores, e logo, logo você verá que uma multidão se afastará de você. Jesus também viveu esses processos. Simples assim. É bem provável que você não encontre pessoas, na verdade, para vigiarem com você ao longo da sua caminhada. É bem provável que você, quando precise, também não vai encontrar pessoas que orem com você quando você precisar. E que nos seus últimos momentos, talvez você, pouquíssimas pessoas, ou talvez até só, mas uma coisa eu tenho certeza, baseado naquilo que Jesus nos ensinou e naquilo que Ele viveu nos últimos dias. Deus está conosco. Então, esses dias foram muito significativos para entendermos esta mensagem. Então, onde o sentimento de infelicidade foi potencializado pela solidão, nós precisamos chegar com esta verdade. A verdade é que não estamos só, mas que Deus está conosco. Ora, ninguém, na verdade, é feliz sozinho. Mas não há melhor companhia do que estar consigo mesmo, mas ter a certeza de que Deus está conosco. Isso é importante, saber conviver com você mesmo e saber que Deus está com você. A não ser que nem você suporte
a sua presença, diríamos assim. Mas de uma coisa eu tenho certeza, se você não consegue ser feliz sozinho, você não conseguirá ser feliz com ninguém. E é bem provável que você ainda atrapalhe a felicidade alheia. A verdade é que seria insuportável estar sozinho o tempo todo. Mas eu arriscaria dizer que ninguém é absolutamente feliz porque está em meio a uma multidão. E nunca esqueça de uma coisa: melhor estar sozinho do que estar mal acompanhado. E lembre-se que também existem aqueles que estão juntos, unidos, uma multidão ou muitas pessoas, mas estão infelizes. E se você me permite uma sugestão para você, no que diz respeito à solidão nossa de cada dia, procure a palavra. Busque conhecimento e busque a paz que Cristo nos prometeu e que você encontra na palavra. Porque a palavra é uma excelente companhia, a principal e deve ser a nossa principal companhia, e a sabedoria é uma boa aliada. E lembre-se, aquele que não poupou nem o seu próprio filho, não nos poupará de alguns sentimentos e de alguns sofrimentos. Contudo, ele nos prometeu que nunca estaríamos só. E esta é a minha feliz conclusão nesta reflexão e a mensagem que eu quero deixar para você. Você não está só. Aproveite então para celebrar a vida, para celebrar e valorizar as suas relações, os seus amigos, os familiares, aqueles que estão com você não por conveniência e nem por imposição, mas aqueles que estão com você porque querem estar, mesmo que esse contato que você tenha hoje seja pela internet. Celebre, viva e construa relacionamentos para a vida, mas saiba e nunca esqueça que, na verdade, o Eterno, sim, esse sempre estará com você e nunca vai te desamparar. Ele é o socorro bem presente em nossas vidas em tempo de tribulação. Os outros são os outros e só. Os outros é a multidão. Mas o Senhor é a verdadeira companhia. Pensem nisso. Shalom.